Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui gravando mais um Botando Banca com uma pessoa super especial que mora em Garça e que tem uma profissão muito interessante. Eu gosto muito e essa profissão tem tudo a ver com isso aqui. É isso mesmo, é um escritor de livros de poesia. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Célia. Prazer, viu? Prazer é meu. Conhecê-lo aqui de novo. Eu conheci ele lá na banca, enquanto eu estava trabalhando lá, ele passou lá e a gente começou a conversar. E eu fiquei apaixonada por ele, pela história de vida dele. Olha, tem namorado. Não pode, não pode apaixonado culturalmente falando. E eu fiquei apaixonada pela história dele e falei assim, vem conversar comigo no Botando Banca para mostrar um pouco da sua história, das suas dificuldades, para as pessoas que também sonham, Cláudio, igual você sonha, igual você corre atrás, entendeu? Estou aqui na mão, aqui, ó, pessoal. Tenho 2 livros do Cláudio. O primeiro, João Sonhador e a Luz, a Menina das Nuvens. Isso. Tá? Vou levar para casa, vou ler, porque eu gosto. Esse daqui, super novinho, que ele acabou de lançar, né? Faz pouco tempo que você lançou. 2018, se não me engano. 2018. É o Cláudio Machado. Olha que chique. Encontros da Alma. Que profundo, né? É isso mesmo. E hoje eu vou encontrar a alma do Cláudio. Né, Cláudio? Posso perguntar coisas... Não? Pode perguntar o que você quiser. Pode, olha lá, ó. Ele deixou. Então, se eu perguntar e não responder, já sabe que ele é mentiroso, né, gente? Já sabe. Cláudio, eu brinco bastante, tá? Não liga Fica à vontade. É, sempre falo bastante brincadeiras. Sabe o que eu queria saber de você, Cláudio? Você mora onde? Você é natural da onde? E como aconteceu de você se tornar um poeta? Então, eu sou natural de Garça, né? Atualmente estou morando aqui em Garça. Vou cantar aquela música acho que é do Renato. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais, né? Então, eu sou natural de Garça. Estou morando em Garça atualmente. Engraçado, quando eu comecei a dar palestra para as crianças, elas sempre fazem perguntas interessantes. Uma delas, elas perguntaram assim para mim, em uma delas, como é que você descobriu que você era poeta? Sim, né? Porque todo mundo quer saber, né? Como você descobriu que você era escritor, né? Como que foi isso, né? E é legal que a criança de 8, 9 anos que faz esse tipo de pergunta. E engraçado que eu nunca tinha parado para pensar nisso. E conforme eu fui dar as palestras, eu comecei a avaliar e puxar as informações. E eu lembrei de uma cena que eu era criança, tinha uns 6 anos de idade, e eu parei no portão e tinha parado de chover, e eu fiquei observando a gota da árvore cair no chão. Da água. Tinha chovido, né? Daí veio pingando a gota. Pum, e eu fiquei parado olhando aquilo. Na época, claro que não tinha essa noção, mas depois avaliando, eu já percebi que meu olhar era diferente para as coisas. Que era porque já a coisa de escrever, de colocar melodia, sensibilidade para as coisas já estava ali já. Então eu posso falar assim, olha, a primeira sensibilidade talvez que eu tive foi quando aconteceu esse fato que eu consegui identificar, mas começar a escrever mesmo assim, eu comecei com 14 anos. Olha, que interessante. Poesia. Com 14 anos, imagina, pessoal, que jovem hoje em dia, né, com 14 anos já começa a escrever. Você sempre escreveu bastante. Tudo que você pensa, você escreve? Como que acontece? Não, é assim, ó. O que aconteceu? Eu dava muito trabalho na escola. Ah, você era bagunceiro. Eu não era um aluno Sua mãe exemplar. devia adorar, né? Mas aí me deram um caderno para eu começar a escrever aquilo que eu sentia, né? Entendi. Aquelas coisas que eu sentia, coisa que eu observava. Coisa de psicóloga, né? Elas que fazem, né? E uma professora, a professora Áurea, me deu livros de poesia na época. Sim. Acho que Cruz de Souza, Olavo Bilac. Nossa, ele lembra o nome dos livros, pessoal. E o outro eu não lembro. E eu comecei a escrever, mas eu não sabia o que era poesia, eu não entendia que era aquilo, né? Porque eu falo que o modelo, eu tive professores ótimos. Que escola você estudou aqui em Garça? Aqui em Garça eu só estudei o prézinho, que foi no João Crisóstomo. E depois eu mudei para Assis. E lá em Assis eu tive professores bons, professores, né, ótimos, e tive professores que não foram tão bons. Porque era muito pouco apresentada a poesia naquele modelo de educação que eu vivia, que é a década de 90. E se era apresentado assim mais, eu não me lembro. Mas a forma que era apresentada era uma forma que eu não gostava. E meus amigos também não queriam se afastar daquilo. Nossa. Da literatura, uma coisa que, né, era muito por obrigação, muito... Eu lembro que a cobrança em cima da leitura, antigamente era muito grande, né? Eu lembro até do poema que o professor fez eu escrever 20 vezes o mesmo poema. Meu Deus, decorou.
Só que aí eu comecei a escrever poesia, eu comecei a escrever no caderno e acharam meu caderno um dia e identificaram que o que eu escrevia era poesia. Isso você tinha uns 14 anos? 14 anos. E aí eu lembro que uma professora depois acabou colocando, acho que 2 poemas meus no jornal da época em Assis. Mas depois teve um tempo também que eu fui mais escrevendo e tal, mas fui parando. Mas a minha tendência à leitura foi porque eu li um livro do educador Paulo Freire, que Sim, quando eu li esse livro, eu tinha 15 anos, 15, 16 anos. E quando eu li esse livro, ele mudou minha vida totalmente. Eu me apaixonei em querer ler e querer saber mais. Entendi. Aí brotou a vontade de busca. Também, porque assim, eu comecei a sentir necessidade. Conforme eu fui escrevendo, eu fui sentindo necessidade de algo demais. Então dali eu comecei a ler leituras como Dostoiévski, eu comecei a ler Machado de Assis de uma outra forma, eu comecei a ler Grande Sertão Veredas. Bom, eu tenho 2 filhos adolescentes, né, pessoal? Adolescente não, um já tem 19 e outro fez 15 anos. E como eu tinha banca de jornal, né, que agora tá com o filho, eles mais que pegavam alguma coisa para ler, mas eu sempre soube que eu tinha que dar aquela forçadinha para ler. Sim. E aí você disse que era muito peralta na escola. Sim. E você ganhou o caderno lá para escrever porque você era muito peralta. Depois que você descobriu a leitura, nessa fase de 14, 15 anos, você acha assim que você parou de ser tão terrível? Ou não? Foi assim, foi um processo, mas foi automático, porque conforme eu fui escrevendo e fui me aproximando das coisas culturais, Sim. Por exemplo, eu escutava um tipo de música e fui mudando o gosto musical, é muito engraçado. Porque conforme você vai se aprofundando na literatura, eu fui me aprofundando em muitas coisas, né? Tanto na filosofia como na literatura, né? No Brasil, essas coisas. A curiosidade veio muito. E aquilo foi me levando a escutar outro tipo de música. Por exemplo, eu escutava Beethoven, eu escutava Mozart. Você não se transformou um adolescente chato não, né? Não, eu fiquei mais recluso, claro que eu fiquei mais recluso, acho que foi natural isso. Porque muita gente fala assim, aquele cara lê lá, então ele é chato. Não, saía com meus amigos, tinha tudo uma vida normal. Só que eu aprendi, eu comecei a ver as coisas mais de fora. As coisas na própria escola, eu comecei a ver de fora. Eu comecei a entender por que eu não gostava da escola, por que muitas vezes eu tinha aquele atrito com os professores, que aquele atrito não era bom. Né? Que eu falo que aquele atrito muitas vezes era um processo de não educação que se teve durante muito tempo no Brasil, né? Então eu olhava o professor e ficava, né, meio sempre armado. Isso foi mudando e eu comecei a me movimentar dentro da escola de uma outra forma. Mas naquela época ainda, com 18, 20 anos, você já sabia que você queria ser escritor? Não, eu escrevia. Você escrevia? Eu não tinha essa noção. Sem compromisso, assim. 2 coisas que me aproximaram bastante dessa coisa da literatura, que me ajudou, foi essa que eu falei para você da leitura que eu falei do livro que eu tive, o teatro. Você fez teatro? Fiz teatro, fiz durante um ano e meio de teatro. E foi uma coisa que me aproximou muito da leitura também, e aumentou muito minha sensibilidade em relação às coisas da arte, assim. Mas eu não pensava... Porque assim, você imagina, a década de 90, até em faculdade eu não pensava, porque naquela época, assim, eram muito poucas faculdades, e geralmente quem estudava na escola do estado, pelo menos assim, eu não estou generalizando, tá? Mas pelo menos para mim eu não tinha aquela vontade, eu não tinha aquela ânsia de entrar na faculdade, eu não achava que eu ia entrar na faculdade, essas coisas. Antigamente não se trabalhava muito essa visão, né? Era mais terminar os estudos e começar a trabalhar. Você terminou os estudos, começou a trabalhar. Olha para você ver como que era, que eu terminei os estudos, aí prestei vestibular, passei na Unimar e a minha mãe achou que eu não precisava fazer faculdade. Precisava arrumar um emprego para trabalhar. Deu 3 meses, eu casei. A vida é assim, né? A gente vai fazendo as escolhas da vida da gente. E aí eu quero saber, hoje, você é um escritor? Hoje eu sou um escritor. Mas você vive de ser escritor hoje em dia? Eu, em parte, sim. Em parte eu vivo sim. de ser escritor. É que é muito difícil, né? Hoje em dia você ainda viver é muito só difícil disso, você viver né? só disso. Você viver só como escritor. Mas, assim, grande parte do que eu ganho, assim, é como escritor. O que você faz, além de escrever? Como que você faz para estar conseguindo intercalar o que você gosta, que é a escrita, entendeu?
O que você faz assim? Porque vamos dar a dica, né, pro pessoal que tá ali, que também gosta de escrever. É que comigo aconteceu o seguinte, as coisas foram acontecendo, foram me levando. Eu trabalhei de 2005 a 2017 no SESI como guarda-vidas. Eu era salva-vidas no SESI. Então isso me ajudava, nesse tempo me ajudou durante a renda, mas ainda não me achava um escritor. Eu demorei para falar eu sou escritor. Porque é difícil isso. É difícil a pessoa chegar e falar assim, eu sou e eu quero continuar. Oi, Gê, tudo bom? Eu quero continuar e vou viver disso. É muito difícil. De arte ainda e de escrita, hoje em dia é muito difícil. E por dois motivos. Tem essa questão, né, da financeira, claro, né, que pega bastante e tal, mas a outra questão é que a minha referência de escritor era muito grande, era de pessoas num nível muito alto. Por exemplo, quando eu li o Gabriel Garcia Marques, eu juro pra você, eu fiquei 3 meses sem escrever. 100 anos de solidão, quando eu li aquilo, eu falei, cara, que é isso? Quando eu li o Ariano Suassuna, A Pedra do Reino, O Alto da Compadecida, eu fiquei assim, ó, perplexo com aquilo lá. Então, por isso que eu demorei nesse processo de falar, não, eu sou escritor. De se afirmar, né? De se afirmar, não, eu sou escritor. Mas eu acho que isso você vai ganhando com o tempo. Às vezes não, às vezes tem pessoas que têm isso dentro dela, dentro dela. Por exemplo, o Rimbaud, um escritor francês, com 14, 15 anos que ele escreveu, é absurdo. Até hoje é lido no mundo inteiro. Né? Então ele já era aquilo lá, né? Eu demorei, acho que, um longo tempo por conta até do processo de educação que nós temos no Brasil, do que eu tive naquele momento, né? E eu acho que foi por isso que eu demorei. Bom, fala um pouco pra mim como que foi o lançamento do seu primeiro livro. Me conte, assim, né? Vamos descobrir, né, gente? Vamos perguntando pra ele. Olha, foi assim, eu em 2012, eu comecei a ver, eu estava trabalhando no SESI, eu já comecei a ver um movimento em prol da educação diferente lá. Né? Começaram a abrir escolas. SESI Marília ou SESI Marília. SESI Marília. E foi engraçado porque foi o seguinte, eu conversava muito com as professoras e eu já estava fazendo contação de história na sala de aula, conversando com os alunos nos dias de folga. Entendi. E comecei a fazer pedagogia em 2010. Aí pronto. Começou a fazer pedagogia, apaixonado por leitura, escrita, é professor hoje. Professor. E aí o que aconteceu? As professoras falavam para mim que tinha muita dificuldade de trabalhar o cordel com os alunos. Sim. Porque os cordéis que vinham até eles, porque são linhas de tempo diferentes, né? Sim. Uma coisa é uma criança que está lá no Nordeste, ou está lá em Pernambuco, está naquela região, e ela pega o cordel, ela recebe de outra forma, porque aquilo já está nela. Sim, já é a história dela, né? Quando vem para cá, tem um impacto da forma que a gente vive, do nosso interior, por exemplo, aqui na Garça e tal, quando ele chega diferente. Então eles tinham dificuldade de trabalhar o cordel com as crianças. Nesse dia eu fiquei pensando, eu falei, nossa, será que eu não consigo escrever alguma coisa? Aí um amigo meu, que é ator, Tarso Costa, foi no SESI se apresentar e ele levou um cordel, um folheto de cordel em homenagem ao Ariano Suassuna. E ele deixou numa mesa para as pessoas pegarem, né? E eu peguei e folhei aquilo. E eu achei a métrica do cordel. Aí você falou, opa, nossa, é isso que eu gosto e é isso que eu vou... Mas é engraçado, porque eu não me considero um cordelista. Não? Não. Porque eu acho que o cordelista, assim, eu tenho muito... O meu respeito é tão grande por eles, que eu não posso falar que eu sou um cordelista, porque eu acho que é uma coisa muito impregnada deles isso, entendeu? Não que uma pessoa que não possa ser um cordelista, mas eu ainda não me considero. Eu acho que também porque eu me movimento bastante né? em outras partes. Áreas, né? Você dá palestras? Escrita, palestras de incentivo à leitura, faço contação de história. Então, na própria escrita de poesia, eu me movimento de outras formas. Sim. Mas eu peguei esse folheto na mão e eu lembrei de uma coisa que o Ricardo Viveiros falou para mim, que quando eu palestrei com ele em Marília, que ele falou que o poeta vê as coisas diferentes. Aí ele falou assim, o que você tá vendo ali? Ele apontou para uma árvore assim para mim. Aí eu falei assim, cabelo de velhas senhoras balançando no vento. Daí ele falou, é isso, você é. E aí eu fui para casa nesse dia e uma amiga postou um vídeo dela pulando de paraquedas. Quando eu vi o vídeo dela pulando paraquedas, eu conversando com ela, eu falei assim, nossa, você parece a menina das nuvens. Na hora que eu falei menina das nuvens, veio menina das nuvens, reino das nuvens. E aí foi brotando. E aí foi brotando a história. E aí você já pegou a caneta? Não, aí eu deixei ela na cabeça e eu falei assim, mas para mim escrever em cordel eu tenho que pesquisar sobre o cordel. Sim. Aí eu caí numa pesquisa profunda sobre o cordel, peguei referências como Ariano Suassuna,
como Patativa do Assaré, como o Instituto Brincante de São Paulo, do Antônio Nóbrega, que traz essa coisa da cultura popular, né? E comecei a escutar muita música, muito canto dele, rabeca, aquela coisa toda. E aí foi quando eu comecei a escrever. E aí eu entrei naquele processo que você me perguntou. Eu terminei a história e falei, mas e como que eu vou publicar isso? Sim, porque assim, é muito difícil você descobrir do que você gosta de fazer. Depois é muito difícil você executar o que você gosta de fazer. Por mais simples que seja pegar um lápis e passar a ideia no papel. Sim. É muito difícil. Quem escreve projeto, quem escreve as coisas, sabe que é difícil. Na hora de pensar é uma maravilha. Na hora de colocá-la no papel é difícil. E aí, depois de tudo pronto, como que eu vou fazer? E aí foi o seguinte... O que você fez? Me então, conte. Todos os segredos, viu, gente? Aí eu terminei a história. Aí eu mostrei para as professoras, elas gostaram da história. Aí eu fiquei pensando, mas como que eu vou apresentar isso para as crianças? Minha preocupação não foi nem lançar um livro, foi como apresentar isso para as crianças. E elas gostarem, você teve feedback. Aí eu lembrei, eu fiz teatro, eu tenho essa ferramenta na minha mão, tá aqui guardada. Eu falei assim, eu vou me vestir como um dos personagens e vou contar essa história para eles. Sim. E aí eu comecei a fazer isso, fiz uma parceria com a bibliotecária, com a Carolina lá de Marília na época. E nós fizemos várias parcerias até em relação a isso, contação de história. E comecei a contar a história para as crianças. Comecei a contar, me vestir com o personagem, que chama Vagalume Pino, da história. E comecei a contar essa história para a criança. E aí eu entrei numa outra questão. As crianças falavam, cadê seu livro? Ah, entendi. Tá vendo? Como brota, né? Então não foi muito planejado. Foi uma coisa que eu falei, e agora? Como que eu vou fazer para aproximar? E agora, né? Sim, porque você vai lá apresentar, no mínimo você... E aí, imagina, eu era o guarda-vidas, estava fazendo pedagogia, né? Tinha terminado acho que em 2013, falei, e agora, como que eu vou fazer isso tal? Daí eu descobri que tinha editora do SESI. Sim. Daí eu falei, não, eu vou... E todo mundo falava pra mim, é engraçado, né? Muita gente chegou pra mim e falou, meu, impossível, a editora... Eles têm uma mentalidade em relação ao interior, que é até um preconceito, às vezes aqui mesmo. Aqui principalmente. Porque não, você imagina que alguém vai pegar alguém no interior e publicar um livro, vai acontecer isso e tal, não sei o quê. Porque você, Cláudio, nascido em Garça? Nascido em Garça, um garcense, entendeu? Que tem ideias de palavras na cabeça, que gosta de escrever. Por que ele vai publicar um livro e vai ser famoso? Em Garça? É igual quando a gente começou aqui em Garcine. Vocês vão fazer cinema em Garça? Sim, nós vamos fazer cinema em Garça. Por que não? Começamos, estamos aí, já estão com esse programa aqui maravilhoso, que tá bombando, graças a Deus. Você que tá assistindo aí, ó, dá o like, não esquece, tá? Coloca o sininho aí pra toda semana vocês receberem um pouco da faladeira aqui, ficar falando com vocês. Eu falo pra caramba. Eu falo mesmo. E vou pescando na rua, sabe? Vou pescando. Pesquei o Cláudio, trouxe aqui, porque é muito interessante a história dele. Eu gosto disso, eu gosto de história, eu gosto de pessoas. E colocando isso no audiovisual, fechou, entendeu? Claro. A gente só chegar lá. Então, continua. Te cortei, né? Não, imagina. Só que antes disso tinha acontecido o quê? Eu, por conta das palestras que eu estava realizando dentro do SESI, eu fui chamado pelo superintendente do SESI em São Paulo, que na época era o Walter Vicione. Né? Ele queria saber o que eu estava fazendo, que tipo de trabalho que eu estava fazendo. Eu mostrei para ele, fui lá, me apresentei. E em 2013 eu fui convidado para ir no Provocações, por conta desse trabalho no SESI. Porque eu comecei a fazer amizades, né? Alguns atores começaram a me seguir no Facebook, por conta das poesias. Sim. E eu acabei fazendo amizade muito com o Gregório Bassic, que era o diretor do Provocações, que tem um documentário fantástico que chama Retrato de Classes. Nomes, viu, pessoal? Como? Repete. Retrato de Classes. Retrato de Classes, assiste aí. Estudado no mundo inteiro o documentário dele. Passou na época no Globo Repórter. Sim. Nossa, é fantástico. E um dia ele chegou para mim, numa das conversas, ele pediu um e-mail, mas eu não sabia para que era o meu e-mail. E aí tava lá, convite de Provocações. Eu não acreditei, eu falei, nossa, né, meu... Ô, pessoal, deixa eu só falar aqui, se quiser me convidar, entendeu, para participar de algum programa, agora... pode chamar que eu vou. E levo o Cláudio junto ainda. Eu quero. Mas assim, acho que eu já estava numa maturidade também na escrita, no Cara estudo. de pau, Desculpa. E não, Em 2015, aí nesse tempo, depois eu mandei para o SESI, né, o que eu havia escrito. Nossa, que maravilha. E a resposta foi negativa. A primeira resposta. Eu falei, não. Que é pra você desistir. E eu sempre fui muito assim, de dar jeito nas coisas, de dar um jeito, entendeu? Ah, não dá pra fazer ali não, mas dá pra fazer aqui a construção de história. Ah, mas hoje não dá não, mas dá pra fazer tal dia. Simples. E eu continuei assistindo, tive ajuda, comecei a pedir ajuda para as pessoas dentro do próprio SESI.
E até que chegou um momento que eu acho que eu enchi tanto o saco que eles não puderam me ignorar. Tipo, tô aqui, não vou sair, tô aqui, não vou sair, me chamem. E aí foi. Porque o sonho de escrever, de ter o livro na mão, na verdade, veio por conta das crianças. Entendi. Você viu a necessidade e a vontade delas de ter o resultado. Foi 2 momentos. É que aconteceu tanta coisa. No primeiro momento, quando eu comecei a dar palestras, oficinas para eles de poesia, eu lembro que tem uma foto até, que eu tô fotografando o caderno deles, porque eu comecei a conversar com eles, falei que era escritor, na cabeça deles eu era famoso. E aí eles começaram a falar assim, não, eu terminei a palestra, não, a professora falou, não, eles fizeram fila. Ai, que bonitinho. Acho que foi 60 alunos, eu fotografei caderno por caderno. E depois aconteceu essa questão do livro. Então, o livro foi uma realização, assim, por conta disso, muito por conta disso, das crianças, dessa coisa toda. E aí chegou um momento que o SESI me respondeu positivo, foi positivo a resposta, né? E aí, qual que é a vantagem que eu tive com o SESI? Eu não tive gasto nenhum. Com a publicação do livro? Com a publicação do livro. Eles chamaram um ilustrador de Pernambuco, né, o Laerte Silvino, para fazer a ilustração, que ilustra inclusive para a Folha de Pernambuco, algumas ilustrações para eles. E foi muito, foi muito bacana, que eu tive aquela sensação, que eu lembro até hoje, que na escola que eu fui, porque eu recebi o livro antes, eles me mandaram, foi legal, mas quando eu fui na escola a primeira vez, eu lembro que eu entrei no corredor, as crianças estavam segurando o livro, tudo me esperando, fazendo assim, com os desenhinhos do livro, com desenhos meus. Ai, que fofo. É muito emocionante. É emocionante você ver algo que você criou e você contagiou. Isso é muito interessante. E no SESI eles passavam, lembro quando eu fui adotado no SESI de Marília, às vezes eu estava trabalhando de guarda-vidas, eles passavam e mostravam o livro assim pela janela e faziam assim para mim, é muito legal. E você teve vendas desse livro? Vamos saber da Bufunfa. Conta pra gente quanto que você está ganhando, entendeu? Carlos, vamos cobrar dele essa entrevista aqui, porque tem dinheiro aqui. Parece, viu? Não, tô brincando. Como que foi a venda? Como que foi a venda? Porque assim, você sonha, você acredita e você faz. E aí depois vem o feedback. Às vezes não vem um feedback muito grande, entendeu? Porque nós estamos no Brasil, é difícil, gente. Estamos falando de leitura, falando de construção de algo. Principalmente virado a arte, né? Esse livro... Você conseguiu, tipo assim, teve um retorno financeiro bom para você? Teve um retorno razoável financeiro. Ele vendeu de 2015 até agora, se eu não me engano, a última... Porque ele está na segunda edição. Sim. Eu acho que vendeu mais ou menos 9.000 cópias, se eu não estiver enganado, assim. Só que tem muitas escolas do SESI, por exemplo, eles adotaram em 2019 o livro no 4º ano. E nesse ano, no outro 4º ano que vem, eles adotam de novo. Eu fiquei sabendo, SESI, que até no 8º ano eles adotaram um livro. Porque é livro bom, né? Livro com conteúdo, né? Então, eles e outra coisa, fizeram várias coisas com ele. Fizeram com as crianças pecinhas de teatro, ilustrações, produções de texto. E o ego. Nossa, aquela criançada com o livro na mão fazendo as coisas, é fantástico. É maravilhoso. É maravilhoso. Né? Bom, vamos pular pro segundo livro? Vamos lá. O nosso programa já está aí, ó. Eu falo muito, você também, então. O segundo livro, me conta mais ou menos, é Encontros da Alma. Encontros da Alma. De onde que saiu essa vontade, de onde saiu essa ideia desse livro? Então, o Encontros da Alma foi o seguinte, eu conheci pela internet, a famosa internet, né? Tem coisas boas na internet. Não é? Vamos falar da internet já, viu, gente? Eu conheci, na época ele era diretor do SESI de Piracicaba, Marcelo Mazei. E ele entrou em contato comigo por conta que ele ficou sabendo do meu livro da editora SESI, que eu era o funcionário do SESI, né? E aí eles adotaram um livro lá em Piracicaba. E teve um dia que ele entrou em contato comigo para eu escrever o prefácio do livro dele, que é sobre responsabilidade social, ética e responsabilidade social. Nossa, olha que orgulho a pessoa te convidar para escrever o prefácio do livro. É brinquedo não, viu? E eu lembro que foi rápido escrever para ele. Teve um motivo de escrever rápido. Não sabe por quê? Eu lembro que ele mandou para mim, tipo, umas 5 horas da tarde, o livro. Eu li mais ou menos até uma meia-noite. Tipo, até 1h da manhã eu mandei para ele, porque as pessoas não têm noção do sonho. O sonho nosso. É horrível quando chega pra pessoa e fala assim, mas depois eu vejo. Amanhã, ou põe na gaveta, esquece. Então eu quis fazer rápido pra ele. Quando não clica lá na joinha pra dar um ok pra Célia, sabe? Vocês estão magoando meu coração quando não mandam um like. E aí, assim, eu tinha escrevido o prefácio do livro dele, e aí ele falou que tinha poema, assim, ele tinha algumas poesias e tal, e ele falou, vamos escrever junto, fazer um livro em parceria, né? Sim.
E quando eu encontrei ele foi muito engraçado, porque a gente parecia irmão, uma coisa de irmão. Você consegue dar uma pinceladinha assim na história? Então, são 50 poemas com temas variados. Tem desde a minha infância, da infância dele, até as paixões das nossas vidas, essas coisas. Temas sociais, homenagem ao maestro João Carlos Martins, que eu fiz aí com poesia. Maravilhoso. Eu estive com ele, tive a oportunidade de estar com ele. E o prefácio quem escreveu foi um poeta de Portugal chamado Jorge Vieira, que inclusive declama meus poemas em Portugal nos encontros que tem lá. Nossa, que maravilha. Ele escreveu o prefácio, ficou lindo o prefácio. Vamos lá para a internet, então. Vamos lá para a internet. O que a internet facilita na sua vida hoje? Olha, eu acho, primeiro, se não fosse a internet, eu não teria movimentado, por exemplo, eu não teria ido no Provocações. E como que foi lá participar, hein? Foi legal, né? Foi muito bacana. O Abujan, assim, eu tive duas visões do Abujan, né? Tem um Abujan, ele na hora do programa que ele vem pra cima de você, né? E quer tirar de você tudo. Ele é um massa, o cara é herói. E tem aquele momento, quando eu cheguei, ele foi lá e me arrumou o botão da camisa, perguntou se eu estava bem, perguntou se eu queria água, super gentil. Mas foi muito bacana. Eu lembro que eu fiquei assustado, porque eu tava esperando no camarim e ele começou a falar lá no corredor, ai de mim, ai. Meu, parecia que as paredes tremiam. Mas também, né, ele com aquela personagem dele, porque ele tem todo aquele personagem, e é um doce, né? É um doce de pessoa. Ele foi, e assim, culturalmente uma pessoa de um alto nível cultural, um dos maiores diretores de teatro da geração dele, junto com o Zé Celso Martinez. Ele morou junto com o João Cabral de Melo Neto, quando teve... Só. Né? Então... Bom, para quem não conhece esses nomes que ele tá falando aí, entra na internet e dá uma pesquisada. Vale a pena. Porque vale a pena, viu? Eu convidei ele aqui porque, olha, um garcense que lançou já o segundo livro, que participou de vários programas, ele dá palestras sobre o assunto, tem novidades na cabeça, gosta de produzir, principalmente material didático, agora é professor também, vai começar a lecionar, né? Fiquei sabendo, vai começar a lecionar de novo, né? Porque uma vez professor, sempre professor, não muda, viu? E a gente tem que trazer aqui pessoas realmente que dê exemplos, entendeu? E assim, eu acredito na literatura, eu sempre gostei muito de ler, só tem um livro que eu não consegui ler inteiro, que a minha mãe brigou comigo, tomou da minha mão, entendeu? A Bíblia, eu queria ler a Bíblia inteira. Ela falou, para com isso. Não pode. Eu sempre fui uma pessoa assim... tranquila em casa, costumo de ler, tanto que tem um sebo, né? Então eu não consigo ver um livro jogado, que eu não consigo. Eu sou apaixonada por livros. E eu acredito que a literatura salva. Salva, e eu queria só ressaltar uma coisa. Pode ressaltar, fica à vontade. Eu tive nas escolas do Estado, porque tinha eu sempre via muito vídeo de violência na escola do Estado. Sim. E quando eu fui lá, eu encontrei professores super engajados, eu encontrei alunos inteligentes, alunos que eram interessados por literatura, alunos que escreviam poesia. Então, muitas vezes mostram muita coisa que acontece também no Estado que não são boas, mas tem muita coisa boa acontecendo nas escolas do Estado. E a internet é maravilhosa, porque ela traz todas essas novidades, esses vídeos, as tendências. Na hora que você vê um vídeo bombando, o vídeo não tem qualidade nenhuma, ele tá bombando, porque ele tem sei quantos mil likes lá. Poxa, eu creio que um dia o pessoal vai aprender a usar a internet, vai captar só as coisas boas. Sim, porque tem muita coisa boa. Então, eu convivi com os professores, eu tenho um carinho especial por esses professores, principalmente que ficam na sala de leitura, ali trabalhando com os alunos. Eles fazem trabalho fantásticos. A metodologia ainda continua sendo uma metodologia ainda que eu não concordo na educação do Brasil. Assim, falo em todos os aspectos. Mas assim, eles são heróis, eles são fantásticos, eles estão ali lutando, eles estão ali realizando as coisas. Então eu posso dizer que você bota a banca para todos os professores do Brasil? Claro, nossa, com certeza. Então esse é o que você bota a banca? Sim. E para quem que você não bota banca nenhuma? Nossa, tem vários, hein, porque eu não boto banca, Escolhe um né? bem polêmico aí e manda para mim. Para quem que você não bota banca? Para quem? Para o quê? Para que ação? Pensa aí, eu nem contei que eu ia fazer essa pergunta, né? Porque eu gosto da surpresa. Mas é assim, para quem que você não bota banca de verdade? Eu acho que eu não boto banca para essa coisa em relação ao que está acontecendo, por exemplo, com a educação no Brasil. Por essa posição, muitas vezes, do governo. Pelo que está acontecendo em relação à cultura do Brasil. Né? Tem acontecido coisas assim, que eu gostaria que não acontecesse. Eu falei uma vez no Provocações que eu tenho uma relação de amor e ódio com o Brasil. Né? Um amor porque... A gente culturalmente, a gente tem um poder na mão. Muito grande. É o samba, é a bossa nova. Cada canto tem brilho. É o rap, é tudo isso, entendeu? As músicas populares, essa coisa toda. Só que tem muita coisa errada no sentido da política pública, você entendeu?
muita coisa errada, que poderiam ser diferentes. Mas assim, eu acho que a gente está passando por um processo democrático, a gente vai sofrer nesse processo bastante. Mas eu acho que a gente tem muita capacidade para alcançar, Não, e a tecnologia está a favor da população. Sim. Nós não sabemos ainda, né, porque estamos aí começando agora, não sabemos ainda o poder que nós temos em mãos. É verdade. Entendeu? Nós temos um poder tem uma ferramenta fantástica. Inimaginável. E principalmente falando um pouco de política também, essa última política que passou, a gente foi meio bombardeado, mas eu creio que nós, massa popular, vamos aprender a usar a internet a nosso favor e também a favor da política. Claro. Entendeu? Para quê? Principalmente para o setor da cultura ser bem mais valorizado. Sim, claro. Porque se investíssemos mais na cultura, o desemprego acabaria, uma parte deles. E eu falo mais para você, ó, eu falo para você que se eu não consigo ver uma escola sem teatro, sem música, sem tudo isso, mas não como matéria complementar, como base mesmo. Essa separação de matérias, matemática, geografia, separa aqui, professor ali, eu não concordo com isso. Acho ela que dosa. Eu acho que não, acho que isso tem que ser tudo unido. Gente, quando você trabalha arte com eles, no sentido do teatro, o teatro você pode trabalhar matemática, você pode trabalhar português, você pode trabalhar tudo ali dentro, no teatro. A resposta é muito positiva. Imediata. É imediata e muito positiva. Claro que eu sei que um processo de educação, para mudar o processo de educação no Brasil, vai levar muitos anos, leva muito tempo. Mas tem muita coisa assim que dá certo, que está acontecendo nas escolas do Estado, nas escolas, né, do Brasil, muita coisa que funciona e deve ser aproveitado. Sim. E eu espero que as pessoas que, assim, eu sei que é difícil isso, é até uma utopia da minha parte, mas eu queria muito que os governantes tivessem uma visão diferente. Acho que nenhuma nação no mundo cresceu se não priorizou a educação. Nenhuma, entendeu? Mas a visão deles só vai mudar a partir do momento que nós, que temos a ferramenta... O Ariano Suassuna falava uma frase... Temos a ferramenta para fazer isso acontecer. O Ariano Suassuna falava uma frase interessante. Existe o Brasil real e o Brasil legal. Então, qual que você prefere? Olha, eu prefiro o Brasil real, independente de qualquer coisa, porque o real você tá ali vendo o que tá acontecendo, é isso aqui mesmo. Só o legal que o pessoal de fora vê aqui, a gente sabe, na verdade, o que realmente acontece, né? E por que acontece e por que não muda. Isso que me irrita. Não vou falar de política não, porque, sabe, eu amo política, mas eu gosto muito de... Não, a gente pode falar de política também, tem problema. Não pode, já estourou o nosso tempo. Bom, queria que você deixasse aqui, Cláudio. Primeiro, muito obrigada por ter vindo, tá? Muito obrigada, a sua produtora também, tá? De ter autorizado ele estar aqui comigo. E eu gostaria que você deixasse assim um recado para aquela criança de 14 anos que gosta de escrever, que muitas vezes é zoado, porque eu tenho certeza que aconteceu. Porque é isso, porque é aquilo. Não é fácil, né? Criançada é terrível, né? Sim. Mas que gosta de escrever e tem o sonho de se tornar um escritor no Brasil. Conta, dá um recado para ele, fala para ele não desistir. Olha, vai, manda. Eu acho que quem escreve, não só escreve, eu acho que quem pinta, encontrei muitos alunos na escola do estado que faziam pintura, faziam umas coisas fantásticas, tocavam instrumento. Eu acho que vocês têm que continuar, que vocês têm que não ter medo de escrever errado, não ter essa preocupação de fazer o errado, mas de fazer. Você entende? Faça, se atire, faça a coisa, observe as coisas à sua volta, veja os mecanismos que você tem para alcançar os seus sonhos, se organize da melhor forma possível para você conseguir fazer isso. E não desista nunca. Se é um sonho seu ser escritor, ou ser um pintor, ou ser um músico, você tem que ir para cima, você tem que fazer e acreditar em você. Eu acho que isso que é o mais importante. É o mais importante, sim, com certeza. Amei conversar com você. Eu também. Tem algo que você queira colocar mais? Não. Não? Tudo Nenhum certo. Lançamento aí? Não tem mais um lançamento pro 2020? Não, eu acho que tem os projetos, né? Que projeto você está fazendo agora? Você está atuando então, agora? Na verdade agora eu assinei o contrato com o ano passado com a La Museta, né? Sim. Com a produtora La Museta. E dentro desse contexto temos vários projetos, né? Que se engloba desde lançamento de novos livros, contação de histórias, e outras coisas assim que nós estamos preparando. Ótimo. La Museta é da... Quem é responsável? A Cacá. A Cacá. Isso. Obrigada, viu, Cacá, mais uma vez. E assim, estou terminando aqui o Botando Banca com o Cláudio, um escritor garcense que deu certo, correu atrás do sonho dele e aí perseverou e teve sucesso. E agora lançando, né, o último livro dele, Encontros da Alma. Já encontra em todas as
Livrarias? Esse não encontra nas livrarias, esse pode estar em contato no site da La Musetta. Ah, então tá certo. Então no site vai vender. No site da La Musetta você já consegue. Tá no adquirir. site, entra lá, pessoal, compra, entendeu? Porque vale muito a pena. Falar de poesia é falar de amor, né? Pois é. Então tá bom. Muito obrigada e mais uma vez agradecendo aí a Moreiras Buffet. Hoje tô lindamente aqui com meu novo uniforme, feito pela Regina Toffoli Uniformes. Muito obrigada, Regina. Amei, viu? E mais uma vez, muito obrigado a você que está aí me assistindo. Obrigada mesmo de coração. Eu faço de todo o coração. Ainda tem um pouquinho de defeito, mas vai ficar muito bom esse programa. Beijo, beijo. Até semana que vem e tchau, tchau. Vamos botar banca. Obrigada, Cláudia.